Seja honesto com você mesmo. Sua vida está cheia de coisas que não te servem, que te atrapalham e roubam sua energia. Você já parou para pensar que talvez existam coisas na sua vida que estão te destruindo em silêncio? Atitudes, pensamentos, hábitos que aos poucos estão te afastando da sua paz, da sua evolução e até da sua força interior. O mais curioso é que muitas dessas coisas a gente carrega sem perceber. Elas parecem normais, inofensivas, mas são verdadeiros venenos para a nossa mente, para o nosso controle emocional e para o nosso desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero te mostrar 10 coisas que você precisa eliminar em silêncio da sua vida se quiser se tornar uma pessoa mais forte, equilibrada e livre. Esse vídeo é inspirado na filosofia estoica, uma filosofia que nos ensina a ser donos de nós mesmos e a eliminar tudo aquilo que não nos leva para a frente. Parte 1. O medo da opinião dos outros. Poucas coisas enfraquecem mais um ser humano do que viver prisioneiro da opinião dos outros. Você já reparou que grande parte dos seus medos, das suas inseguranças, das suas dúvidas, nasce simplesmente da preocupação. O que vão pensar de mim? Mas a verdade é dura. A maior parte das pessoas está ocupada demais com a própria vida, para se importar tanto assim com a sua. E mesmo que se importem, mesmo que falem de você. E daí? Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: se alguém fala mal de você e aquilo é verdade, corrija-se. Se for mentira, não se incomode. Simples assim. O medo da opinião alheia é uma corrente invisível. Ela te impede de agir, te impede de ser você, te impede de crescer. Mas existe um poder imenso em fazer as coisas em silêncio, em evoluir calado, em vencer calado, em mudar calado. Porque quando você para de dar importância demais para a opinião dos outros, você começa a dar importância para aquilo que realmente importa, a sua própria opinião sobre você. E isso vale ouro. Quer se libertar de verdade? Elimine o medo da opinião dos outros, mas faça isso em silêncio, sem debates, sem brigas, apenas viva e deixe os resultados falarem por você. Parte 2. As relações tóxicas. Existem pessoas que, ao invés de somar, drenam. Existem ambientes que, ao invés de fortalecer, enfraquecem. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente se acostuma com isso. Você já parou para pensar? Quantas pessoas estão perto de você hoje, não porque te fazem bem, mas porque você tem medo de ficar só? Os estoicos eram claros quanto a isso. Epicteto dizia: evite companhias que te arrastam para longe da sua paz interior. Relacionamentos tóxicos não gritam. Eles silenciam sua alegria. Eles minam sua energia. Eles apagam a sua luz. Devagar. E sabe qual é a melhor forma de lidar com isso? Não é discussão, não é vingança, não é provar nada para ninguém. É o silêncio, é a distância, é a ausência. Você não precisa fazer um anúncio dramático nas redes sociais. Não precisa postar indireta. Não precisa justificar nada para ninguém. Você só precisa ir embora, em silêncio, com maturidade, com respeito por si mesmo. Lembre-se de uma coisa importante. Estar só, às vezes, é o caminho necessário para se reencontrar. Melhor caminhar sozinho do que mal acompanhado. E uma vez que você aprende a se afastar de tudo aquilo que intoxica sua alma, você cria espaço para pessoas, ambientes e experiências que realmente te fortalecem. Parte 3. Os hábitos autodestrutivos. Existem coisas que você faz todos os dias, que parecem pequenas, mas que aos poucos estão te destruindo por dentro. Não é o grande erro que te derruba, é o hábito invisível. É o costume disfarçado de normalidade. É aquilo que você faz no automático, sem nem perceber o quanto está te afastando da pessoa que você quer ser. Sêneca já dizia:
Não é porque todos fazem que é certo. Olhe para sua rotina. Quantas pequenas ações estão te enfraquecendo? Quantas vezes você se sabota em silêncio? Dormir tarde demais, comer mal todos os dias, fugir de responsabilidades, adiar o que é importante, consumir conteúdos vazios o tempo todo, reclamar sem agir, falar mal dos outros, comparar sua vida com a de quem você nem conhece direito. Esses são os hábitos que parecem inofensivos, mas que, somados, viram um peso gigantesco. Te deixam lento, te deixam fraco, te afastam da sua melhor versão. O estoicismo nos ensina a buscar excelência nas pequenas coisas. A disciplina não começa nos grandes desafios. Começa em levantar da cama na hora certa, em fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, em escolher o que é certo, ao invés do que é fácil. Quer saber um segredo dos estoicos? Transforme disciplina em rotina, transforme esforço em hábito, transforme autocontrole em estilo de vida. E tudo isso em silêncio, sem anúncio, sem aplauso, sem plateia, porque a verdadeira transformação acontece quando ninguém está olhando. Parte 4. O desejo de controlar tudo. Você já percebeu quanto sofrimento nasce da sua obsessão por controle? Por querer que tudo aconteça do seu jeito, na sua hora, do seu modo? A verdade é dura, mas é libertadora. Você não controla quase nada. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. Só essa frase já poderia mudar completamente a sua vida. Pense comigo. Quantas vezes você perdeu noites de sono tentando controlar a opinião de alguém? Quantas vezes se frustrou tentando controlar o futuro? Quantas vezes deixou de viver o presente porque estava obcecado em controlar tudo que foge das suas mãos? O desejo de controle absoluto não é força, é fraqueza disfarçada, é medo travestido de planejamento, é insegurança escondida atrás de responsabilidade. O estoico verdadeiro entende que existe uma linha muito clara. De um lado, o que depende de você, do outro, o que não depende. Suas escolhas, sua disciplina, sua atitude dependem de você, mas o comportamento dos outros, o tempo, o resultado final, o futuro, isso nunca esteve sob seu controle. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais livre você se torna. O que um estoico faz? Ele se concentra no que pode controlar. Ele age com excelência no presente. Ele solta o peso do futuro. Ele entrega o que está fora das suas mãos. Porque no fim das contas, não é tentando controlar tudo que você encontra a paz. É soltando o desespero de controlar o que nunca te pertenceu. Parte 5. As expectativas irreais. Existe uma armadilha silenciosa que destrói a mente de milhares de pessoas todos os dias. As expectativas irreais. Sabe quando você cria na sua cabeça um mundo perfeito? Uma vida perfeita? Pessoas perfeitas? Resultados perfeitos? E quando a realidade aparece, imperfeita, dura e imprevisível, o que sobra é só frustração, decepção e tristeza. Os filósofos estoicos sempre alertaram sobre isso. Sêneca dizia: a expectativa é a raiz de todo sofrimento. Mas por que isso acontece? Porque quanto maior sua expectativa, maior a distância entre o que você quer e o que realmente existe. E quanto maior essa distância, maior o sofrimento. Você cria expectativas irreais sobre as pessoas e elas te decepcionam. Você cria expectativas irreais sobre você mesmo e se sente fracassado quando não consegue alcançar. Você cria expectativas irreais sobre a vida e passa a acreditar que a felicidade está sempre em um futuro que nunca chega. O estoicismo ensina justamente o contrário. Não crie ilusões. Veja a vida como ela é. Aceite a realidade, nua, crua e imperfeita. Não se trata de ser pessimista.
Se trata de ser lúcido. Quanto menos você espera do mundo, mais você valoriza o que realmente tem, mais você encontra paz no presente, mais você vive sem se machucar com fantasias que só existem dentro da sua cabeça. Um estoico não vive preso em como as coisas deveriam ser. Ele vive em como as coisas realmente são. E quando você elimina as expectativas irreais, você se protege da frustração. Você cria espaço para a gratidão. Você se fortalece diante da vida real. Parte 6. A necessidade de sempre ter razão. Poucas coisas drenam mais a sua energia do que a obsessão em querer sempre ter razão. Sabe aquele impulso de responder tudo? De discutir até vencer? De querer provar que está certo o tempo todo? Isso é um veneno silencioso que destrói a sua paz, afasta as pessoas e te mantém preso em guerras inúteis. O filósofo estoico Epicteto dizia: é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Quem vive escravo da necessidade de ter razão não cresce, porque está tão ocupado tentando vencer os outros que se esquece de vencer a si mesmo. Na prática, querer sempre ter razão nasce do ego, de um orgulho exagerado, de uma vaidade silenciosa que grita dentro da mente. E o pior de tudo, ninguém gosta de estar perto de quem nunca sabe ouvir, de quem nunca sabe admitir um erro, de quem transforma qualquer conversa numa competição. O verdadeiro sábio não tem medo de dizer: eu estava errado, eu não sei, me ensina. Porque ele entende que perder uma discussão nunca é uma derrota, é uma oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir. Os estoicos tinham clareza sobre isso. Preferir a paz ao invés da guerra, preferir o silêncio ao invés da vaidade, preferir o autodomínio ao invés da arrogância. Na vida você precisa escolher: quer vencer os outros ou quer vencer a si mesmo? Eliminar a necessidade de ter razão é abrir espaço para a sabedoria, é libertar-se da vaidade, é aprender a valorizar mais a paz do que o orgulho. E depois que você abandona essa necessidade, você começa a perceber o quanto sua mente fica mais leve, mais livre, mais tranquila. Parte 7. O ruído digital. Existe um inimigo invisível que está roubando a sua atenção, drenando sua energia e te afastando do que realmente importa. O nome dele? Ruído digital. Nunca na história da humanidade a mente humana esteve tão sobrecarregada de informação inútil, notícias negativas, discussões vazias, comparações sem fim, notificações a todo instante, memes, fofocas, escândalos, opiniões que não mudam a sua vida em absolutamente nada. E sabe qual o preço disso? Ansiedade, falta de foco, vazio interior, estagnação. Os estoicos não tinham redes sociais, claro, mas o ensinamento deles nunca foi tão atual. Sêneca dizia: a vida é curta, não temos tempo a perder com coisas que não nos levam a nada. E o problema não é a tecnologia, o problema é ser escravo dela. Quantas vezes você já se pegou rolando a tela, perdendo minutos, horas, sem sequer perceber? Quantas vezes você deixou de fazer algo importante, de ler, de estudar, de refletir, só para ficar preso em vídeos curtos e distrações infinitas? O ruído digital faz você esquecer de si mesmo. Ele te mantém ocupado, mas vazio, conectado, mas distante de quem você realmente é. Por isso, os grandes mestres estoicos ensinavam o oposto: valorize o silêncio, valorize o foco, valorize o momento presente. Desligue as notificações, organize seu ambiente digital, escolha com muito mais consciência o que você consome e, principalmente, aprenda a se desconectar. Porque no silêncio, na reflexão e na solidão consciente é que você vai encontrar clareza. Clareza para tomar melhores decisões. Clareza para entender o que realmente importa. Clareza para construir uma vida muito mais forte e autêntica. Parte 8.
Os pensamentos negativos. Existe um veneno silencioso que corrói sua mente, enfraquece suas emoções e sabota silenciosamente sua vida. Esse veneno são os pensamentos negativos. Eles surgem de repente, sem avisar. Eu não sou bom o suficiente, isso nunca vai dar certo. Eu sempre fracasso. Todo mundo está contra mim. Esses pensamentos são como pequenas gotas de veneno que vão se acumulando até paralisar sua confiança, destruir sua coragem e te fazer acreditar em mentiras sobre quem você realmente é. Mas os estoicos sabiam de algo poderoso. Você não controla os pensamentos que aparecem, mas você controla o que faz com eles. Epicteto dizia: as coisas não nos ferem. O que nos fere é a opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, o problema não é o que acontece. O problema é o significado que você dá para aquilo. Quantas vezes você já alimentou pensamentos ruins, por horas, dias ou até anos? Quantas vezes você criou histórias na sua cabeça que nunca aconteceram, mas que te fizeram sofrer como se fossem reais? O segredo estoico é simples, mas poderoso. Observe seus pensamentos, questione eles e substitua-os por pensamentos mais racionais e alinhados com a realidade. Quando o pensamento negativo surgir, pare e pergunte: isso é realmente verdade? Tenho provas disso? Esse pensamento está me ajudando ou me destruindo? Praticar isso diariamente é um exercício de liberdade mental, porque pensamentos tóxicos só sobrevivem quando você alimenta eles. E sabe qual o efeito dessa prática ao longo do tempo? Você se torna dono da sua mente e não mais escravo dela. Você desenvolve clareza, foco, força interior. Parte 9. A desordem física e mental. O externo reflete o interno. Uma casa bagunçada, um ambiente desorganizado, dizem muito sobre como está sua mente. O estoico busca ordem, clareza, simplicidade. Elimine a desordem em silêncio. Organize seu espaço. Organize sua vida. Parte 10. As comparações desnecessárias. Comparar sua vida com a dos outros é injusto. Cada pessoa vive uma história, tem um caminho, tem desafios que você não vê. O estoico olha para dentro, não para fora. Elimine em silêncio essa mania de se comparar. Foque em ser melhor do que você mesmo foi ontem. Agora que você sabe o que precisa eliminar em silêncio da sua vida, a escolha está nas suas mãos. Não precisa avisar ninguém. Não precisa justificar nada. Apenas mude, em silêncio, com foco, com constância. A verdadeira evolução não faz barulho. Ela acontece quando você decide ser o seu maior projeto. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago reflexões como essa para te ajudar a se tornar mais forte, mais consciente e mais estoico. Até o próximo vídeo.